Olá, olá, olá pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje o assunto é sério. A despeito desse mar de informações e desinformações a respeito do novo coronavírus, hoje a gente vai ver aqui vários vírus que fizeram muito estrago através da história na humanidade, tá? Então fica até o final. Hoje, lá no finalzinho, a gente vai ver um vírus que passou por aqui há uns 100 anos e que a passagem dele por aqui foi muito parecida com o que a gente está vivendo hoje, tá? Então, já se inscreve aí no canal, já compartilha com quem aí curte o assunto ou está precisando de alguma informação. Hoje o assunto vai ser bem bacana, valeu? Então bora lá! Bom, a humanidade já luta contra os vírus desde o seu início, mas foi só lá para o século XIX que o cientista Louis Pasteur desenvolveu a sua teoria de que as doenças eram causadas por algum tipo minúsculo de vida. Antes disso, o pessoal achava que era coisa espiritual, coisa do diabo e por aí vai. Depois da invenção do microscópio eletrônico, em 1931, é que veio a era de ouro das descobertas dos micro-organismos, tanto os vírus como bactérias, os vírus animais, de plantas e tudo mais. Então bora ver os vírus mais mortais que já passaram pela história da humanidade. O primeiro caso de contaminação do Ebola vírus ocorreu em 1976 e depois disso ocorreram mais 3 surtos em 95, 2007 e 2014. No total, mais de 12 mil pessoas já perderam a vida através dele. O vírus é infectado, a gente é infectado pelo vírus através do contato com fluidos das pessoas contaminadas, sangue, secreções, tanto de animais como de humanos. Os sintomas mais frequentes são febres, vômitos, dores de cabeça e hemorragia. E o pior é que não tem um tratamento específico para ela, que mata entre 25% e 90% das pessoas infectadas. Mesmo que as vacinas antirrábicas para animais de estimação ajudem a tornar a raiva extremamente rara, ela ainda é um problema sério na Índia e na África. A doença ela provoca a destruição do cérebro, olha que bizarro! E se a pessoa ali não receber um tratamento depois que for mordida por um cachorro ou por um gato infectado, é 100% de certeza que ela morre com aquilo. Tem um tratamento legal, mas se não fizer, vai pro saco. No mundo moderno, o vírus mais mortal provavelmente é o vírus da AIDS, que já matou entre 30 e 40 milhões de pessoas desde que foi descoberto lá no início dos anos 80. Hoje, mesmo com todo o conhecimento que é difundido, que a gente tem de faz tempo a respeito de prevenção, calcula-se aí que mais ou menos 40 milhões de pessoas ainda vivem com o vírus. Sexualmente transmissível, todo mundo sabe que a AIDS não tem cura, o único tratamento que existe é para prolongar a vida do paciente. E a AIDS propriamente ela não mata, ela destrói as defesas do corpo, o que fica muito mais fácil da pessoa morrer com qualquer outra doença que acabe aparecendo. A varíola atormentou a humanidade por mais ou menos 3.000 anos. Nomes famosos como o faraó Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França foram vítimas da doença. O vírus que tem o nome filho da mãe, que deve estar aparecendo aí na tela, ele geralmente era transmitido pelo ar, pela saliva ou até mesmo só de tocar em algum material que estava contaminado com a saliva da pessoa. Por exemplo, pela pele dava para passar, olha só que bizarro. O médico britânico Edward Jenner foi o cara que inventou a vacina e deixou um grande legado aí para a história da humanidade. A Organização Mundial de Saúde, em 1980, declarou a doença como erradicada. Só que o pessoal penou muito com ela, que matava mais ou menos 1 em cada 3 infectados. Fora que os sobreviventes ficavam com umas cicatrizes feias pra caramba e podiam ficar até cegos.
O vírus da dengue surgiu primeiro na década de 50, nas Filipinas e na Tailândia, e depois se espalhou aí cerca de 100 países, mais ou menos 2,5 bilhões de pessoas aí tem o risco de contrair a doença. Ela contamina cerca de 50 a 100 milhões de pessoas por ano, e segundo a Organização Mundial de Saúde, 20 mil pessoas por ano morrem de dengue. Tá, a pessoa pegou dengue, aí sarou e criou anticorpos e tudo mais, e aí não vai mais ter o perigo de pegar dengue? Não, o problema é que ela só desenvolve anticorpos para um tipo de vírus. A dengue tem outros tipos e ela pode pegar ainda a pior ainda, que é a dengue hemorrágica. Todo mundo sabe, mas se não sabe, vai saber agora. O mosquito que transmite a dengue é o Aedes aegypti, que também transmite a febre amarela. Essa não tem cura, mas tem uma vacina que previne a contaminação. Em 1889, teve uma epidemia de febre amarela em Campinas, o que levou a 75% da população a abandonar a cidade. A grande parte veio aqui para a capital de São Paulo, o que ajudou a cidade a se tornar a maior do estado. O tal do coronavírus, ele foi descoberto em dezembro do ano passado, 2019, na cidade chinesa de Wuhan. O vírus surgiu em morcegos, fez uma baldeação em algum outro animal intermediário até infectar as pessoas. Desde que apareceu, o vírus infectou dezenas de milhares de pessoas na China e hoje no mundo inteiro. Estou gravando isso hoje, no dia 19 de maio, são aproximadamente 4.800.000 casos ao redor do mundo. Os sintomas comuns incluem febre, tosse seca, falta de ar e, em alguns casos mais graves, pneumonia. Para vocês verem como não é brincadeira esse negócio, hoje o vírus corona ele mata mais do que o vírus da gripe influenza, a popular gripe espanhola, que é a próxima que a gente vai ver, para poder comparar uns negócios aí. O vírus influenza é a epidemia que mais matou na história da humanidade. De 1918 a 1920, cerca de 50 milhões de pessoas morreram ao redor do mundo. A pandemia ela foi tão letal que cerca de 500 milhões de pessoas ao redor do mundo foram infectadas. A gripe espanhola, ela não surgiu na Espanha, ela recebeu esse nome porque foi a Espanha, que estava fora da Primeira Guerra Mundial, que começou a noticiar o número altíssimo de civis que vinham morrendo. Todos os exércitos que estavam concentrados na Primeira Guerra Mundial lá na Europa foram infectados. Mais ou menos 80% dos soldados americanos morreram da doença. Aqui no Brasil, inclusive o presidente da República na época, o Rodrigues Alves, ele morreu pela gripe espanhola. O Brasil ele foi muito afetado pela gripe. Vários cadáveres ficavam jogados nas portas das casas, atraindo urubus, aguardando passar as carroças para poder coletar os corpos de tanta gente que morria. O vírus chegou aqui no Brasil em 1918, através do navio Demerara, que vinha da Europa. Os passageiros infectados não sabiam que estavam infectados, né? Desembarcaram e espalharam a doença, depois que desceram em Recife, Salvador e no Rio de Janeiro. Em menos de um mês o vírus já era alarmante. A tática do fica em casa que a gente está usando hoje também foi utilizada na época. Teve paralisação de campeonato de futebol e toda essa papagaiada que o povo fala que o vírus é invenção da imprensa, todo esse negócio aí de teoria da conspiração, isso também rolou na época. Outra coisa parecida foi a procura por itens para prevenção. Na época era a naftalina, hoje em dia é o álcool em gel. E todo mundo procurando que nem louco e o preço indo lá para cima.
O desespero era tanto que surgiram lá os remédios milagrosos. Um deles foi a água tônica com quinino, que o pessoal falava que servia para prevenir a contaminação da gripe espanhola. E o aumento de preço foi tão descarado que o pessoal das prefeituras teve que inventar ali o tabelamento do valor para o pessoal não extorquir a população. Já em São Paulo, vieram com uma ideia ali de uma receita caseira de limão, mel e cachaça para tratar o vírus. E a demanda pelo limão foi tão imensa que a fruta desapareceu das prateleiras. Segundo o Instituto Brasileiro da Cachaça, foi daí, segundo diz a lenda, foi daí que surgiu a famosa caipirinha. O que a gente pode tirar de lição de 100 anos atrás é não subestimar a doença, não achar que é brincadeira, que é um plano conspiratório. Então, pessoal, cuidem-se, cuidem do próximo. Vamos botar a mão na consciência aí, porque essa merda parecida já aconteceu há 100 anos atrás e deu mais merda ainda pelo pessoal não dar tanto valor ali ao que estava rolando, tá bom? Então eu fico por aqui nesse vídeo, um pouquinho mais sério. Na semana que vem a gente volta com um assunto mais bacana aí. E até daqui a pouco. E fique em casa, se puder.